Fala pessoal, beleza? Vou passar um padrão de candle para vocês, mas na verdade eu estou fazendo esse vídeo para passar para vocês conceitos mais importantes do que um padrão de candle. Mas eu aliei isso, o padrão de candle em si, para passar esses outros conceitos, né? Quais conceitos? Conceitos de para você fazer o trade de uma maneira mais eficiente, né? Então a localização, né? O conceito de localização ele é um dos mais importantes para você que tá operando, para você que quer operar. Então às vezes a pessoa ela quer um gatilho, ela quer um padrão de candle, ela acha que é isso que vai dar para ela o lucro. E pessoal, o trade, o buraco é mais embaixo, tá? Ele não precisa ser complicado, mas você precisa saber um conjunto de variáveis para você tornar ele simples e aí sim você conseguir fazer trades eficientes, tá? Que geram lucro e no longo prazo. Então eu peguei esse gancho do padrão de candle para conseguir passar para vocês outras coisas mais importantes, tá? Então o que a gente tem que ter em mente na hora de fazer um trade? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é onde. Onde eu vou fazer esse trade, tá? Então a primeira coisa é a localização, tá? Primeira coisa mais importante que você precisa aprender na hora de fazer um trade é a marcar a localização. Aonde eu vou fazer esse trade? Isso para gente fazer esse trade de uma maneira mais eficiente. E isso para você que está iniciando ou até que está aí no nível intermediário e que ainda não entendeu muito bem. É claro que tem muito mais coisa por trás do que você marcar um simples suporte e resistência. Tem toda uma estrutura de mercado. E as estruturas de mercado, elas são feitas sempre em busca de liquidez, pessoal. A gente tem que entender a micromovimentação e a movimentação em busca de liquidez para poder gerar um movimento maior. Porque a gente tem que estar sempre atrás, se você não é scalper, a gente eu, por exemplo, que gosto de pegar mais pontos, eu estou sempre atrás da explosão do movimento maior. Então, um primeiro passo para você conseguir esse tipo de trade, esse tipo de trade mais lucrativo, você tem que aprender a escapar dos stops, ou seja, posicionar o teu stop num lugar adequado, não na liquidez, né? Não onde está toda a liquidez, onde o mercado vai buscar liquidez para fazer o movimento maior, você está ali com o teu stop, vai ser estopado, tá? Então, o primeiro tópico seria você descobrir a localização. Aonde você vai tradear? Aonde você vai esperar o seu trade, né? O que vai acontecer? Então, suponhamos que você marcou a localização, aí a gente vai buscar entender uma coisa que eu chamo de situação. Pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar isso, ou sim. Situação. O que seria a situação? Quando o preço chegar na localização que você determinou, você vai armar um contexto da situação. Porque se você for fazer um trade onde você quer comprar mais barato, onde você quer comprar mais barato, e você está numa contratendência, você precisa definir a situação até para você ver se você vai entrar nesse trade ou não. Se você vai buscar uma vez o seu risco, se você vai buscar 2, 3 vezes o seu risco, você precisa entender a situação que você está naquele momento, que o mercado está naquele momento, que o preço está te mostrando. Então veja bem, vou fazer uma compra no fundo, né? Vou fazer uma compra nesse fundo aqui. É uma lateralidade?
eu estou numa lateralidade, é só uma quebra de um movimento anterior, mas ainda assim é uma lateralidade, eu vou operar contra uma forte tendência de baixa. Por que você precisa definir isso? Porque se você, por exemplo, se você tiver numa forte tendência de baixa, pode ser que você decida não entrar. Pode ser que pela sua experiência, pelo tanto de vezes que você já operou nessa situação, você fala assim, não compensa eu entrar aqui porque o movimento é curto. Esse movimento de contratendência aqui vai ser curto, eu vou esperar essa tendência acabar. Ou não, você fala assim, não, meu padrão aqui no 2 minutos, que é onde eu vou passar, ele no mínimo ele me dá 1 para 1. É um trade válido. Para você, para mim, é um trade válido. Você tem que descobrir isso, você vai ter que experimentar isso, né? Ao longo de vários trades. Mas é importante você saber que se você tiver uma boa localização, você tem uma vantagem. Não dá para ficar tradando no meio em qualquer lugar. Você precisa esperar eles montar, os bancos, as grandes instituições, montarem a estrutura do mercado, aonde eles vão buscar liquidez e você vai entrar nesse movimento, né? De maneira adequada, no local certo. Então precisa estudar muito mais coisa do que eu vou passar aqui, tá? Mas a gente vai avançando devagarzinho, vídeo a vídeo, a gente vai complicando as coisas e vai jogando mais informação para a gente formar isso. Então, pessoal, antes de você aplicar o seu padrão de candle, que ele é importante, eu vou explicar por que ele seria importante para algumas coisas. Primeiro você tem que definir a localização, a situação. Depois, aí sim, você vai entrar com o seu padrão. Você vai entrar no trade com o seu padrão. Ok? Então você pode ver que ele é a última coisa que você vai fazer, tá? Então, pessoal, apliquem isso. Eu vou mostrar uma maneira simples de aplicar, mas tem muitas outras maneiras de você aplicar a localização, tá? Que nada mais é do que suporte e resistência, tá bom? Essa maneira mais simples. Suporte e resistência, eu vou fazer um vídeo à parte depois para mostrar as várias formas de a gente marcar suporte e resistência, tá? Vamos para o padrão. Pessoal, vou passar um padrão conhecido no mercado. Você vai aplicar ele no 2 minutos, que é a Red Bar Takeout ou a Green Bar Takeout, tá bom? Red Bar Takeout, candle de baixa, no mínimo 2 candles ou mais, voltando e quebrando a estrutura prévia, tá? Um padrão simples, eficiente, e aqui tá a tua compra, aqui tá teu stop. Aqui a gente vai ter 3 coisas quando a gente tem um padrão. A gente vai ter onde colocar o stop de maneira adequada. A gente vai ter como definir o alvo, certo? E o mais importante, se você assistir os vídeos anteriores, nós vamos ter como definir a violinada, para você não ser estopado no movimento que você entrou certo e que vai lá. E se você for estopado e você vê que deu entrada de novo, você entra de novo. Você não pode ir para o mercado com uma chance, tá? Depois a gente vai falar num outro vídeo até sobre isso. Gerenciamento de risco e
e quantidade de trades e tal. A ideia é a gente operar pouco, tá? 1, 2, 3 operações aí estourada, tá bom? Mas uma operação é suficiente para a gente fazer o dia da gente, tá bom? Então, como definir a violinada? Vai nos vídeos de stop e vê lá que aí eu explico tudo certinho. Então, o padrão de candle, ele vai te dar essas variáveis para você poder definir quanto você vai ganhar, quanto vai ser o seu risco e como é que você vai gerenciar seus lotes, ou lote fixo ou lote variável, de acordo com essa amplitude, a volatilidade do que você está esperando, do que você está operando. Então a gente vem aqui e está isolando esse movimento, e dentro desse isolamento a gente vai definir todas essas coisas, tá bom? Então esse é o padrão de compra e o padrão de venda é a Green Bar Takeout, tá? Tem muitos outros padrões, pode ser 2, no mínimo 2, tá, pessoal? No mínimo 2 candles de volta, tá? Ou mais stop, tá aqui. Então esse é o padrão, tá? Que a gente vai operar hoje. Eu vou fazer 2 dias de replay com 2 situações, com 2 ou 3 situações aí, tá? 2 ou 3 situações diferentes. Pessoal, tem que ser o padrão de candle para funcionar, não importa se ele tem pavio, entendeu? Se ele tem pavio aqui, se ele não tem, se ele tem 50 pontos, se ele tem 1000 pontos. Gente, não se apeguem a minúcias do padrão de candle, tá? Isso não existe. É claro, ele tem que ter um corpo razoável aqui de compra e ter essa eliminação, né, dele. A eliminação é que é importante. A tua entrada está na violação, tá? Não está no fechamento. Você não precisa esperar fechar. Você vai entrar na violação, tá bom? Violou, entrou. Tá bom? Ele pode voltar, fazer zigue-zague aqui, violinar e depois ir. Tá bom? Você tem que entender isso, que o preço pode vir aqui, aí ele pode voltar, ele pode vir aqui de novo, ele pode violinar teu stop para buscar liquidez, como eu mostro lá no vídeo, para depois ir embora. E você tem que entender essa movimentação. Se você não entender a movimentação do mercado, a estrutura, né? Quebra da estrutura. Se você não entender a estrutura do mercado, o que ele está buscando, buscando liquidez para fazer o movimento maior. Entende? Você tem que entender isso, tá? Bom, padrão definido, certo? Ele pode ter um pouquinho diferente, às vezes aqui pode ser um dojizinho aqui no meio, entendeu? E aí ele no mínimo 2 candles, tá? Não se apeguem muito no formato. Então você tem que ter um candle de alta e tem que ter a eliminação dele ali com 2 ou mais candles. Um candle de baixa e a eliminação dele com 2 ou mais candles, tá? Então definimos aqui o padrão que a gente vai operar. Definimos o contexto, né? O porquê que você, no que te ajuda ter um padrão, né? Onde colocar de maneira adequada o stop. Eu não coloquei, não escrevi aqui. Onde colocar de maneira adequada o stop, certo? Como definir o alvo e até como definir a violinada, tá? Falei sobre localização, que é o mais importante,
O padrão de Kendo é só um detalhe, tá? É um detalhe importante, que vai definir essas coisas aqui, que é muito importante, definir alvo, definir stop e tudo mais, saber como calcular a violinada. Mas o mais importante é a localização, tá? Então eu vou fazer uma marcação simples aqui de suporte e resistência. Vou usar o gráfico de linha. Tem várias formas de você fazer isso. Eu vou fazer um vídeo específico, tá? Vou fazer um gráfico de linha de 15 minutos. Ó, já tem até marcado aqui. Tinha até feito essa marcação. Então, pessoal, peguei aqui, ó, marquei aqui, certo? Marquei aqui. Eu vou fazer mais umas marcações aqui. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui num próximo vídeo eu passo detalhadamente várias formas de você marcar seu suporte e resistência, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer achar essas regiões aqui de liquidez e pegar um movimento maior, né? Então, vou fazer essa marcaçãozinha aqui. Simples, tá, pessoal? Suporte e resistência. Às vezes você vê o gráfico aí de vários traders famosos, né? Todinho marcado, linha pra caramba, não sei o que. Cara, ele sabe a marcação dele. Você não sabe, né? Você acha que é exagero, você acha que não sei o que. E, puta, não dá pra entender nada, sabe? Mas o cara que fez a marcação, ele tá esperando alguma coisa acontecer. Ele não marcou de bobeira ali, não marcou pra te enganar também. Entendeu? Ele marcou porque ele tá esperando alguma coisa acontecer ali. Não é bobo, tá esperando uma vantagem matemática, uma vantagem de região para ele poder fazer o trade dele. Isso vai te tornar essa marcação, esse pré que vai fazer você virar o jogo, tá? Claro que tem muito mais coisas do que isso, mas isso é o primórdio, é o começo, é o que você tem que fazer todo dia. Todo dia você tem que fazer isso. Fazer suas marcações. Entendeu? Que se você não fizer suas marcações, cara, fica difícil você ter uma vantagem. E aí você fez a marcação, ela vai resolver todos os seus problemas? Não vai. Não tem como, né? Ali você vai esperar acontecer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Os caras não falam, né? Vai esperar um padrão de candle, vai esperar um fluxo, vai esperar os players entrar, você vai esperar de acordo com a chegada do preço no local que você marcou. Você, de acordo com a tua técnica, com as coisas que você estudou, você vai esperar alguma coisa. Você vai esperar o sinal, o gatilho. Qual é o gatilho? É o padrão de candle? Qual é o gatilho? É o fluxo? Qual é o gatilho? Entendeu? Isso aí teus estudos vão definir. Qual é o gatilho? É a estrutura do mercado em si, né? O metagame? É isso que você vai esperar? Você vai esperar o Spring, você vai esperar o Uptrust, o que você vai esperar? Mas você precisa fazer as marcações, entende? Você precisa marcar, porque quando chegar naquela região, você vai saber o que fazer, porque você sabe o que você está esperando. Então, às vezes, você vê o gráfico de alguém e você vê ele todo marcado, nossa, meu Deus do céu, você não consegue entender como é que o cara se situa ali, mas o cara se situa porque ele sabe o que ele está procurando, é muita marcação, então às vezes ele define por cor,
Ah, é vermelho para o volume que eu marquei, é azul pro preço, é rosa para não sei o quê, entendeu? É isso que você não entende, que o cara que marcou entende. Ele sabe o que significa cada cor ali e o que ele está esperando quando chegar lá, né? No gráfico que ele opera, de 2, de 5, de 10, não importa. Mas ele está esperando alguma coisa e você olha e não entende, né? E acha que, nossa, eu vi um monte de linha ali, é lógico que uma linha vai parar. Sim, e uma linha vai parar. E vai parar e vai fazer o que ele quer e ele vai entrar no trade. É isso que a gente tem que entender. Então eu fiz uma marcação básica aqui de suporte e resistência, região, tá? Uma marcação de região, vou voltar lá por 2 minutos. Eu vou soltar um replayzinho aqui para a gente operacionalizar o que a gente está falando. Tá bom? Vamos ver aqui. Tá certo. Vou soltar o replay. Uma coisa é certa, pessoal. Se você entender a estrutura do mercado e você entender como fazer suas marcações, né? E você vai ter uma maior assertividade, né? Você não precisa operar em todo movimento, não tem como, né? Não precisa de muitos trades, a gente precisa de um trade bom. Você tem que estudar para você fazer um trade bom no dia. Você não precisa de 2, de 3, você precisa de um, tá? Então você tem que ser assertivo dessa maneira. E outra, sempre buscar mais do que você está arriscando. Para você poder ser lucrativo no longo prazo, de uma maneira muito consistente, você vai operar buscando sempre o dobro, o triplo, o máximo que você conseguir extrair do mercado. Entende? Então a gente está, o mercado abriu, ele já está batendo aí numa região que a gente marcou. Vou tirar esse canal aqui. Depois eu explico, faço um vídeo só explicando sobre esse canal aqui. Vamos se ater aqui no simples, no simples suporte, né, resistência e o padrão, tá bom? Que aí a gente vai definir como é que a gente vai operar isso daqui. Vou dar uma acelerada para a gente terminar esse vídeo aí mais rápido. Então, pessoal, sempre vai acompanhando os vídeos aí. Quem quiser deixar o comentário aí, dá o like. A gente passar um pouquinho de informação aí, tentar... Porque assim, no começo, quando eu comecei a estudar, eu fiquei 1 ano correndo atrás de informação e a informação não era de qualidade. Era difícil, entendeu? Poxa, eu poderia ter evitado uma porrada de tempo perdido, dor de cabeça, sabe? Porque a gente demora para achar o conteúdo, né? Então, ó, veja bem, o preço veio aqui, ó. Você vê que ele fez, mas ele veio aqui, ó, e até poderia ser, não poderia? Aqui uma entrada. Se você resolvesse entrar aqui, até que não estaria errado. Entendeu? Até que não estaria errado. Ó, você teve um candle, teve um e teve o outro que violou. Certo? Suponhamos que a gente entrou aqui. Se você tomar o stop, está dentro de uma região de suporte, certo? É claro que a gente tem que entender o seguinte, esse primeiro movimento, eu não opero ele muito porque a gente está numa tendência de baixa, né? Se você prestar atenção, ele fez a primeira perna, né? E a gente está fazendo um pullback aí, a gente espera um pullback, né?
para vender, né? A gente considera que isso daqui, esse gap foi um candle. Vamos analisando aqui, né? Vamos analisando a situação antes de entrar. Aqui a gente tem o gap. Então a gente tem perna 1, a perna 2 e continuação de movimento, tá? Então assim, esse movimento aqui eu não operaria, tá? Apesar que ele deu o padrão aqui, ó, caiu, veio com o segundo candle, quebrou a estrutura e por enquanto não foi, tá voltando. Mas por esse motivo eu não entraria, tá? Agora, se ele me quebra o fundo e me dá o padrão, quebrando o fundo, que ele vai quebrar a estrutura de novo para cima, tudo bem. Aí até operaria, tá? Mas suponhamos aqui, ó, você vê ele buscando aqui, ó. O que a gente ia fazer aqui? Pegar o imã, eu vou isolar esse movimento aqui, ó. Isolei o movimento que eu estou operando. A minha violinada está aqui no 25%. Do jeito que eu mostrei lá no vídeo, meu stop está aqui, não está no fundo, né? Quem assistiu o vídeo sabe. Então a gente ainda não foi estopado, né? A gente ainda não foi estopado. A hora que chegar nessa linha vermelha a gente é estopado. Lembrando que, pelo contexto, esse padrão aqui eu não ia pegar, eu não ia operar, tá bom? Ia esperar uma quebra aqui, fazer um fundo mais baixo e aí sim operar, né? Ó, teria estopado, né? Que ele fez o pullback e veio para romper fundo. Mas é o seguinte, agora que rompeu fundo, eu tenho o meu candle de novo aqui. Se ele me faz uma quebra aqui com 2 ou mais, né? Eu estou esperando uma compra aqui, ó. Foi o que eu falei. Se você pegou um movimento desse, entendeu que seria uma entrada e foi estopado, se tiver um novo movimento aqui, você tem que entrar. Opa, peraí, deixa eu mudar aqui. Mas pelo contexto, eu esperaria romper o fundo para fazer essa compra. Vamos lá. Então aqui o que eu vou esperar? Se ele continuar caindo e não romper o topo, eu vou esperar o movimento acontecer, o padrão acontecer. Então eu tive um aqui, ele não foi violado. Deixa eu colocar uma linha aqui. Ó, esse daqui não foi violado. Aí eu passei para cá. Esse aqui ainda não foi violado. Pode colocar 5 pontinhos acima. Máxima, 965. Aqui, ó, 965. Pode ser aqui, ó, 970. 5 pontinhos acima. Então, assim, não foi violado. Eu tenho um novo candle de baixa e ele ainda não foi violado, certo? Tá na nossa região. Olha, a gente marcou esse suporte, certo? A gente fez lá no gráfico de linha, marcou esse suporte. E aí eu tive um candle e eu espero que o próximo, o candle, ele viole, né? Esse candle 6 aqui, ó, o candle prévio. Então, pessoal, falei para vocês assim, não se apeguem como o candle é formado daquele desenho, entendeu? Se apeguem na localização e o candle anterior, candle de baixa, você quer no mínimo 2 ou mais candles para romper, quebrar essa estrutura, tá?
Então a gente teve a estrutura primária, que foi perna 1, perna 2, rompimento, você não vai operar o rompimento, você não vai vender aqui, tá? Você vai esperar a falha do rompimento no suporte que você marcou, tá bom? Deixa eu colocar um... Vou dar uma acelerada agora, tá? Então, assim, tá formando a nossa entrada, a gente viu esse candle, a gente viu a quebra do fundo e a gente entrou no trade. Depois que a gente... Deixa eu desacelerar para explicar algumas coisas. Entrei no trade, certo? Vou posicionar meu stop. Eu pego meu Fibo, pego o imã, pego o fundo, pego o candle referência. Meu stop, 25% abaixo, certo? Vai dar um stop de 220 pontos. E eu vou buscar aqui, no mínimo 2 para 1 aqui, ou 375 pontos, que seria aqui o dobro, né? No 325. Então, por quê? Porque se eu defino um risco maior, ó, 750, tá o meu stop. Meu stop está aqui. Então, eu defini um stop de 220 pontos, eu quero pegar 440 pontos. Seria aqui, ó, no 350. Certo? Então, isso é o que eu vou tentar pegar. Então, veja bem, entramos no trade. Deixa eu tirar aqui o... Entramos no trade. A gente esperou o primeiro movimento, a gente não operou logo a primeira quebra, porque a gente está num gap de baixa, aí tem todo um contexto, né, pessoal? Então ele entrou na nossa região, aonde a gente quer operar, aí a gente contextualizou, ele veio, ó, buscou, olha só que coisa, né? A gente marcou lá o suporte, marcou o range, né, pelo gráfico de linha, e olha onde o preço parou. Né? Putz, nem eu tinha visto isso. Mínima 795. E a linha está no 795, hein? Vamos ver. A linha está no 794,31, hein? Eita, esse é um suporte de resistência bem marcado, hein? Pronto. A gente já entrou no trade, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. A gente vai para o alvo ou vai para o stop, tá? A gente vai para o alvo ou vai para o stop. A gente está em tendência de baixa, mas chegou na região que a gente quer e a gente espera que essa quebra, né? A gente espera que essa quebra de estrutura ela resulte aí num movimento maior, tá? Não sei se vai, mas eu acho que vai. Vamos definir esse trade, se vai ser estopado ou não. Mas é isso, não se apeguem muito a esse tipo de... não está diferente do desenho, ou tem um paviozinho um pouquinho maior, né, como esse. É bom ter um candle assim de convicção, né, para baixo, e você ter a quebra dele para cima, né? Você vai começar a ver, fazer backtest ou ver ao longo do tempo que se você resolver utilizar. Ele é um padrão de candle muito famoso, né? É do Oliver. E ele funciona muito bem. Veja bem, quando eu falo que funciona muito bem, não é o padrão que funciona muito bem. É você marcar, você operar esse padrão no lugar certo, no lugar mais adequado, né? Você vê, ó, ele correu aqui já praticamente um nível aqui, ó. Já teria ganhado aí praticamente 1 para 1 aí do que eu estou arriscando.
Poderia trazer meu stop para cá? Poderia, proteger. É aquilo que eu falei, você tem que tentar entrar no melhor local para você ter uma vantagem, para você proteger o teu trade de forma adequada. Também não é assim entrar e já proteger, porque o preço ele anda, ele tem a movimentação natural da busca por liquidez. Então também não adianta você ficar, a não ser que você seja scalper, né? Você entra e sai, entra e sai, entra e sai. Nós estamos falando de outra coisa aqui, né? É outro tipo de trade, né? Outro tipo de trade, não estamos falando de scalp. O scalp aqui, para mim, aqui seria 1 para 1. Pronto, ó, chegou aqui, bateu aqui no 200% aqui, ó, pronto. Fiz um scalp. Fiz um scalp aí de 160, 170 pontos. Mas aqui a questão é, eu estou atrás de um movimento maior, quero ganhar mais do que eu arrisquei, entendeu? Quero ganhar mais do que eu arrisquei, né? De repente você fala assim, putz, eu não tive nem passei o calor da violinada e meu stop seria aqui de 175 pontos. Bom, 175 pontos vezes 2 vai dar 350, né? 350. Então, teoricamente, 350 pontos aqui, ó, seria o meu 2 para 1. Né? Você pode conduzir isso aí de várias formas. Aí, como você vai conduzir, fica ao seu critério, né? Não, só saio no gain cheio ou 0 a 0. Beleza, você que vai decidir. Não, quando ele chega próximo aqui do meu ganho cheio, eu já vou garantir um ganho, um X. Né? Que nem diz um amigo meu, é um X, 2X, 3X. Falei, caramba, mas que esse X, cara? Não, um X, 2X. Falei, tá bom. Aí ele explicou, eu entendi. É isso aí, ó. Aí a gente deixa o trade correr. Não pagou o 2 para 1. Ainda não pagou, né? Aí a pessoa define, o trader vai definir se ele vai deixar o stop no fundo, se ele vai... Tem trader que não mexe no stop, né? Conhece bem o trade dele e ele deixa o stop dele lá, tá? Então esse primeiro trade a gente conseguiu realmente, teve a quebra da estrutura. Aonde ele veio segurar? Olha só, a gente marcou no gráfico de linha, hein? Por isso que eu falo, pessoal, a marcação, o seu pré, né? O pré-mercado, aquela coisa que você vai fazer as suas marcações, ela é muito importante. Olha onde segurou, né? E olha onde estava a nossa saída, né? Vamos remarcar aqui a nossa saída. Aqui nós isolamos o movimento que a gente está operando, a amplitude inteira, definimos o nosso stop e definimos aqui a nossa saída aqui, ó, nessa região, né? Ganhar um pouquinho menos, 2 para 1, um pouquinho, 2 para 1 contando a violinada lá, que é um risco que se assume, mas o que eu quero mostrar aqui, ó, a gente marcou essa região de resistência antes, e olha onde o preço segurou, né? Agora a gente vai ter uma segunda operação lá para uma hora da tarde. Eu vou colocar lá. Você vê o que a gente teve esse movimento. Opa, deixa eu fazer melhor isso aqui. A gente teve esse padrão. Opa, não é isso. Vamos ver se é isso. Aí, a gente teve esse padrãozinho, né? Ficou um pouquinho diferente do que eu desenhei, mas eu fiz de propósito, porque eu sei que o pessoal vai pegar e ele vai querer aquele... Não, se eu fizer o padrão do jeitinho que está no livro, ele vai dar certo. Não vai, tá? Não vai não. Não cai nessa não. O que importa é região, tá?
O contexto de onde você está aplicando isso. O padrão ele não está aqui para te garantir assertividade. O padrão ele está aqui para te dar os conceitos de alvo, amplitude e tudo mais. Tá? Ó, a gente teve um outro aqui de venda. Ai, meu Deus, como é que mexe nisso? A gente teve um padrãozinho de... Aqui, ó, foi a Green Bar Takeout. Olha como ela já se apresentou de uma maneira diferente, né? Um pouco diferente, né? Vamos ver como é que eu consigo fazer isso aqui. Ah, tô com o imã acionado, por isso que eu não tô conseguindo. Aqui, ó. Pronto. Olha só, Green Bar Takeout é uma barra de alta. Então veja bem, pessoal, o que a gente tem aqui? Marcação da resistência lá no gráfico de linha que a gente fez, certo? Então aqui eu fico até, ó, eu tive a operação aqui, ó. Não tive, né? Tive operação aqui? Não tive. Por que eu não tive? Porque eu não tive o padrãozinho de Kendo. Olha como o padrãozinho de Kendo ajuda. Mas eu marquei a região? Marquei. Não marquei? Aí, ó. Teve operação? Não teve. Então, às vezes, você fala assim, não, mas eu marquei o suporte e a resistência, eu vou entrar... Eu não quero saber, eu quero entrar. Aí você entra de qualquer jeito e é estopado. Teve um movimento de continuidade aqui, ó. Né? O que a gente teve? A gente estava atrás da quebra da estrutura, né? A estrutura foi quebrada, a gente fez o nosso trade do fundo, armou o pivô, rompeu, voltou, foi, voltou, chegou numa nova região, ó. Pronto. Deixou uma barra forte, como a gente estava esperando aqui embaixo. Voltou com uma, duas, a terceira aqui nossa operação. Então aqui foi uma operação de venda, né? Mesma coisa. A gente pega o nosso Fibonacci, isola o movimento, define o nosso stop aqui, ou se você for mais esperto, você define a violinada do seu stop, que é a busca por liquidez. Entra no trade com isso definido. Opa. Entrou no trade, certo? Aqui já andou 1 para 1. Ó, já deu 250 pontos aqui de cara na quebra, né? Segurou aqui nas regiões, teoricamente, que era resistência, virou suporte, tá? A tua entrada, se você colocou o stop no zero muito cedo, você foi tirado no zero, porque eu já expliquei também que a tua entrada, a quebra da estrutura também é zona de liquidez, e você tem que entender isso. A tua entrada aqui também é zona de liquidez. O mercado precisa buscar isso aqui para continuar o movimento. O mercado precisa buscar a liquidez para continuar o movimento maior. Certo? Você tem que entender. Depois, mais para frente, a gente vai falar de estrutura de mercado. Tá? No momento, a gente vai passando aos poucos. Tá? Teve essa operação de venda aqui. E a gente vai ter uma operaçãozinha aqui de compra.
com o padrãozinho nosso aqui de novo, lá embaixo, tá? Então se atentem aqui, ó, que teve essa venda também, né? Chegou lá, chegou lá, chegou. Vamos preencher aqui também. Acho que tá dando para entender, né, pessoal? Deixa um comentário aí. O vídeo é um pouco longo mesmo, porque é fácil a gente passar um padrão de candle, entendeu? Aí, porra, você vai lá, estuda, faz uma porrada de backtest. Isso aqui não funciona. Só que o cara passa um padrão de candle que é justamente para ganhar o like, para sei lá o que o cara quer ganhar. Entendeu? Então, não passa o contexto, não sei se sabe o contexto também. Às vezes a pessoa também tá passando uma coisa que ela viu e de repente funcionou em algum momento, né? Mas você tem que entender nesse vídeo que o importante aqui não é o padrão de candle. Tá? O mais importante é você saber aonde você vai operar. Tá? E a qualidade do teu conhecimento em marcar suporte, resistência, regiões de arbitragem, regiões de liquidez, estrutura de mercado. Essa tua habilidade de fazer essa marcação é que vai te dar a vantagem no trade. Entendeu? Vamos adiantar mais um pouquinho. Teve um padrão bonitinho aqui embaixo. E a gente vai só operar ele e encerrar esse vídeo, tá bom? Vou acelerar mais um pouco. Então é isso, pessoal. Às vezes a gente procura informação e a informação ela vem muito fragmentada. E a gente pegar para juntar todas essas informações é muito complicado, né? É muita informação desconexa. Então o que eu estou tentando é juntar os conceitos para você entender, né? Para você entender que ó, aqui teria uma quebra, viu? Tá? Nem sei se foi isso que eu separei aqui, acho que não. Acho que vai ter ainda um novo fundo aqui, tá? Mas você entrar aqui também não estaria muito errado não. Tá na zona aqui de suporte que você marcou, ó, segurou de novo, tentou romper e não conseguiu. Ele poderia ser aqui também, ó. Vamos isolar esse movimento aqui, ó. Vamos isolar esse movimento aqui, ó. Trazer ele até aqui. Aí, ó. Esse é o movimento menor, certo? Esse é o movimento menor que você poderia operar. Não tá tão bonito, né? Mas tá aqui. Esse daqui, ó, que não foi violado, ele só foi violado aqui, ó. Esse. Mas suponhamos que você escolheu esse daqui. Aí teu stop tá aqui. Stop já um pouquinho maior, né? 300 pontos.
Bom, tá de novo numa região. Você vê que o mercado foi lá, buscou, voltou para buscar e aqui a gente tem nova busca por liquidez. A gente tem compra aqui. Nessa mesma região aqui, se ele não consegue romper esse fundo aqui, a gente tem compra. A gente só quer encontrar o padrãozinho, né? Se a gente for operar o padrão, ó, a gente poderia ter ele aqui, né? Ele está aqui, ó. Tá meio rebuscado, mas está aqui. Seria errado não, viu? Se eu operar isso daqui, ó. Quebrou aqui, ó. Quebrou aqui nesse candle 113, ó. Até deixaria marcado aqui, ó, que poderia ser uma possível, né? Uma possível quebra de estrutura aí. Se a gente colocar a violinada aqui, ó. Nosso stop. Deixa eu dar uma pausa nesse vídeo aqui para explicar um negócio. Ó, a gente isolou esse movimento aqui, ó. Antes de ter a operação, essa operação aqui, ó. Deixa eu marcar aqui que fica mais fácil. Antes da gente ter essa entrada aqui, ó, de compra, a gente teve essa daqui, ó, desse candle 106 aqui, ó, 106, 107, voltou, armou o pivôzinho aqui, o micro pivô e deu a entrada, tá? Então, teoricamente, a gente teve uma entrada aqui, ó. Vamos definir o stop. Vamos pegar o Fibo. Pronto. Meu stop está aqui, ó. Certo? Aqui, ó, no 25. Opa. Tirar em cima. Eu nem tinha sacado essa operação aqui, ó. Só saquei agora que ela aconteceu. Então, estou com o stop aqui, ó. Não sei se eu vou ser estopado. Suponhamos que você entrou nessa operação. Veja bem. E eu tenho aqui, ó, um outro candle aqui, ó, que pode me dar entrada, ó. Tá vendo aqui? Então, vamos deixar rolar para ver o que vai acontecer. Então, eu não entrei nesse, mas se tivesse entrado, meu stop estava aqui. E, de repente, eu vou entrar aqui, ó. No topo, na violação do candle 123. Ó, fez um candle bonito. Então, o que eu tenho aqui? Entrada na minha zona de suporte. Rompimento. Tentativa do rompimento do fundo anterior. Certo? Tentativa do rompimento do fundo anterior. Falhou. Se você for ver num tempo maior, você vai ver que falhou também bonito. Falhou o fundo. Não entrei nessa. O que ele está fazendo aqui? Está armando o pivô. Está fazendo um fundo mais alto aqui. Para romper essa estrutura. Vou dar uma acelerada agora. De qualquer forma, eu tenho entrada aqui. Um ou mais candles, né? Que a gente quer. Vamos ver se... Opa. Ó, violou. E aquela operação ali, aquela primeira... Ó, deixa eu desacelerar aqui, vamos ver. Minha entrada agora saiu daqui, veio para cá. Fechou abaixo do fundo. Não teria destopado. Olha só isso, hein? Eu ainda coloco sempre 5 pontinhos abaixo aqui. Mas se destopou, você tem que entrar de novo, tá? Mas, ó, não teria estopado 25%. Tenho quase certeza disso. Pelo menos na maneira que eu opero. Às vezes eu nem deixo o stop aqui, viu, pessoal? Uma dica que eu dou aqui, ó. Eu deixo o stop lá embaixo.
Porque se ele fecha aqui abaixo, aí ó, ele deixou essa marcação, deixou o paviozinho, aí sim, ó, eu trago meu stop para cá. Ó. Aí eu trago para a linha, entendeu? Pelo menos dessa maneira que eu faço. Então, se você tem um pouco de entendimento do mercado, você vai ver que você não precisa deixar o teu stop ali na linha, entendeu? Você pode deixar, mas depois que ele marcou, ó, ele fez a marcação no teu limite, né? Você tem um limite. Pô, daqui passou já era, meu. Se vier testar de novo aqui, eu quero estar fora desse trade aí que provavelmente vai romper esse fundo aí, vai continuar caindo. Não foi o que aconteceu. Então aí sim, quando eu vejo essa marcação aqui, que o próprio Kendo deixou marcado o suporte, aí eu posso trazer aqui o meu stop, entendeu? Espero mais um pouco. De qualquer forma, a gente talvez foi estopado ou não nesse movimento isolado, né? E aí apareceu aqui, não concretizou e agora apareceu aqui a violação. Olha só esse padrãozinho, coisa linda, hein? É o padrão que está fazendo você ganhar? Não, não é o padrão. É esse entendimento desses vários fatores que eu tenho abordado aqui, de onde colocar o stop, como colocar o stop, a região, localização. Vamos projetar, vamos isolar esse movimento agora. Opa, deixa eu pegar o imã. Você entende? Você viu quantos conceitos que a gente falou aqui para a gente poder validar o padrão de Kendo? E assim, e se ele te estopou aqui, se você entrou aqui, se ele te estopou, você tem que entrar de novo. Por isso que você tem que ter o gerenciamento, a gente vai falar isso aí num outro vídeo. Você tem que ter o gerenciamento para você poder ter uma vantagem se você for estopado, violinado, entendeu? Ó, teve a quebra do fundo, teve a quebra do primeiro fundo, né? Deu entrada, teve a quebra de novo do fundo, não teria te estopado se você tivesse com um stop no lugar certo, da maneira certa, você ainda estaria nesse trade e teria até uma confirmação maior, porque ele veio e logo em seguida formou de novo o padrãozinho que você está procurando, de uma forma até mais bonita, né? Olha que padrãozinho de livro esse daqui, hein? Quer dizer, ele rompeu falso aquele suporte que você marcou e está voltando, né? Então aqui a gente está com um stop de 225, um stop de segurança. O stop seria menor se você deixasse no fundo, 180, né? E a gente vai ter um ganho aqui, tentar ter um ganho aqui, ó, de no mínimo aqui no 300%, né? No mínimo. Se você vê que está ganhando força, você pode trazer aqui para o 325, né? Ou até para o 350 aqui, ó, que é onde você vai realmente ter o 2-1 daquela violinada que você arriscou, né? E se fosse o alvo anterior, se estivesse no trade ainda, né? Seria esse movimento isolado aqui, ó. Ó, você está no trade ainda, você não foi estopado aqui no 25%, ó. Então tua saída poderia estar aqui, ó. 600 pontos. Certo? Por quê? Porque você ainda está projetando a sua entrada anterior porque você não foi estopado aqui, ó. Você teve a sorte de não ser estopado. Olha onde chegou, gente. 25% do fundo. É busca por liquidez ou não é? É programado isso daí ou não é? Você consegue perceber? É programado isso daí? Então, você colocar o teu stop no lugar certo, fugir dessa programação da busca por liquidez. Você não pode estar no meio da onde o movimento, o preço vai buscar a liquidez para poder continuar um movimento maior. Você não pode estar nesse meio. Você tem que ter um limite, né? Mas você não pode estar no meio onde está todo mundo. Você está onde está todo mundo. Você acha que você não vai ser estopado? Vai ser estopado. Vai ser estopado. A gente conseguiu fugir desse stop aí, ó. Conceito simples de volatilidade, né? Então teve aqui. Vamos voltar o Fibonacci aqui pro
o movimento anterior. Ó, pessoal, já teria dado o nosso alvo aqui, ó. Desse movimento aqui, ó. Desse movimento aqui, ó. Vou tirar o ímã. Esse ímã ajuda, mas atrapalha. Tá aqui, ó. Deixa eu... Você vê que não tem muitas situações. Quando você pega um padrão de Kendo para te ajudar, você não vai entrar toda hora. Isso aqui você pode fazer em qualquer tempo gráfico, tá? Só o que vai mudar é o tamanho dos stops, tá bom? Pode até ficar melhor em outros tempos aí. Fechou, pessoal? Olha aí. Mas isso é um estudo mais profundo de estrutura de mercado, tá bom? Estrutura de mercado. Aqui eu peguei o gancho do padrão de Kendo, do gatilho, porque eu sei que o iniciante ali, ele quer o gatilho, ele quer o padrão de Kendo. O negócio é o padrão, né? E não é bem assim, né? Quando o cara passa um padrão de Kendo, ele não passa o principal, né? Não passa o principal. Olha aí, estrutura bonita aí no 2 minutos. Hein? Fechou? Vamos ver se vai lá. Ó, começa a ganhar tração, começa a ganhar os níveis. Aqui tem stop, né? Vamos pegar aqui, ó. Ó, stop de vendido. Stop de vendido. Stop de vendido. E o preço faz o zigue-zague que tem que fazer, né? É isso, né? Olha onde segurou. 4 vezes esse risco, né? 4 vezes esse risco. Olha lá, de novo segurando na resistência, no suporte lá que a gente marcou. Armou pivô. Armou pivô. Aí, ó. 400 pontos garantido. Se voltar para um zigue-zague maior, tira a gente. É isso aí. Tá bom, pessoal? Um vídeo mais longo aí. Eu vou até fazer um outro vídeo de um outro dia desse mesmo contexto. Não vou fazer hoje não, porque hoje já foi. Domingão. Tá sol e semana inteira a gente fica agarrado aí, preso no trade, no trabalho, essas coisas. Estudo. E tirei um tempinho para fazer esse vídeo aqui, tá? Aí o preço aqui vai zigue-zaguear, vai pegar liquidez para cá, para ir para onde ele tem que ir. O preço tem lado, o movimento é gerado, ele tem um propósito, ele é pensado por quem faz, tá? Quem gera o movimento, ele pensa no que ele está fazendo, ele está programado para fazer isso. E a busca por liquidez no mercado é constante, tá bom? Você tem que entender isso. Fechou, pessoal? Espero aí que tenha agregado aí alguma coisa aí para vocês no estudo. Pode ter nova compra aqui, ó. O pessoal querendo vender, mas pode ter nova compra aí. Tá bom? Obrigado aí, até o próximo vídeo aí. Se curtiu aí, deixa um like, deixa um comentário, tá bom? Valeu, tchau, tchau.